Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vida do Mundo e hoje eu venho fazer mais um daqueles vídeos onde eu indico 10 livros para ler em um dia. Não são 10 livros lidos em um dia, é um livro por dia. Eu gosto sempre de fazer esse tipo de vídeo porque hoje em dia não é todo mundo que tem muito tempo para ler, ou não é todo mundo que se permite deixar um pouco as redes sociais para se dedicar à leitura. Então eu acho que dando dicas de livros rápidos para ler, talvez algumas pessoas se animem, né? Então vamos lá. A primeira dica: O Grande Gatsby, do Scott Fitzgerald. Eu fiz um vídeo sobre este livro, vou deixar aqui, lá eu comento bem, aqui eu só vou resumir muito sucintamente. Aqui é a história da era do jazz, 1930, nos Estados Unidos. Aqui o Gatsby é tipo uma lenda, um mito americano. Ele se apaixona pela Daisy, uma moça casada, tem um caso com ela, fica dando festas para chamar a atenção dela, para estar perto dela. Mas o livro, contando assim, parece bobo, mas não é não. Eu fiz um vídeo e vocês deem uma olhadinha lá. Aqui a leitura é muito rápida mesmo. O livro, assim, do ponto de vista literário, não tem nada demais. O valor dele para estar naquelas relações de 100 melhores livros, na revista Bravo, acho que está na revista Bula também, não lembro, é porque ele nos ajuda a entender uma parte muito importante da história americana, né? Como os Estados Unidos se tornaram os Estados Unidos. Toda essa cultura de self-made man, de riqueza e tudo mais. Crônica de uma Morte Anunciada, do Gabriel Garcia Marques, é um livro que eu adoro. Eu também fiz vídeo, vou deixar aqui, lá eu comento o que há de muito bom nesse livro, que é a narrativa, a forma de narrar. Aqui tem um enredo banal até, sem grandes atrativos, mas como o Garcia Marques narra essa história, que é muito legal. Parece o Gil Gomes narrando um fato jornalístico por meio de várias perspectivas, né? Vai apresentando os personagens e mostrando a relação do personagem com o Santiago Nassar, que é quem morre. E o que é legal é que já no título a gente já tem um spoiler, a gente sabe que vai morrer alguém e que vai ser contado, vai ser feita uma crônica dessa morte. No primeiro parágrafo a gente já sabe quem vai morrer. Basta saber o resto da história. As outras características de uma notícia de jornal é quando, como, por quê, por quem. E aí a gente vai lendo e o fim dele já está no título. O fim é exatamente a morte, como morre o Santiago Nassar. É muito bem feito, recomendo. Pedro Páramo, do Juan Rulfo, literatura mexicana. Este livro a gente lê rapidamente, muito rapidamente mesmo. Ele é menos da metade dessa lombada aqui, porque aqui tem muitas páginas prefaciais e pós-faciais. É uma das melhores narrativas que eu já vi. É uma construção totalmente diferente do que a gente conhece. A gente fica muito confuso. Eu terminei de ler esse livro e comecei a ler novamente. A gente fica sem saber se entendeu a forma de narrar, quem está narrando. Aqui tem vários focos narrativos, várias pessoas narrando. E é uma história também que parece uma lenda. Um filho que sai à procura do pai, vai à cidade procurá-lo e parece que todo mundo conhece o pai dele, mas as pessoas também são muito estranhas nessa cidade. É uns ecos, umas coisas, uma cidade que parece abandonada. E aí acontece um monte de coisa lá. Eu não quero dar spoiler porque aqui, nesta história, spoiler estraga totalmente. É muito legal, é muito bom esse livro. Ele está nas duas relações, da revista Bravo e revista Bula, como um dos melhores livros de todos os tempos, hein? Então, preste atenção nele. Carta ao Pai, do Franz Kafka. Este livro é essencial para entender Kafka. Então, assim, se você já leu O Processo, já leu Metamorfose, já leu Castelo e vários contos dele, lê esse aqui que você vai entender muito melhor os outros livros que você leu. Aqui são cartas que ele... Aqui, na verdade, é uma carta com muitas páginas, não cartas. Uma carta que ele escreveu ao pai, muito assim, ressentido de todo o tratamento que recebeu a vida inteira, porque o pai dele era muito autoritário e o autoritarismo do pai foi muito impactante para ele, né? Ele fez com que ele se apequenasse, né? Ele não soube lidar muito bem, ele não se rebelou. E isso fez muito mal para o Kafka e ele vai falando disso, vai detalhando, pontuando fatos da infância, explicando, mostrando, pontuando como aquilo afetou. É bem magoada, só que essa carta nunca foi entregue ao pai, né? Mas foi publicada e a gente teve acesso a ela.
No De Botas, do Antônio Prata. Antônio Prata é filho do Mário Prata. Aqui é uma história autobiográfica, são as memórias do Antônio Prata, ele narrando a sua infância na década de 80, classe média em São Paulo. É muito engraçado, a gente ri demais, a gente lê rapidamente. Quem viveu a década de 80 vai se lembrar de um monte de coisas, várias referências boas. Ele conta vários episódios da infância dele, a percepção de uma criança naquele contexto, e ele conta de maneira muito engraçada. Eu recomendo, você vai se divertir muito, é uma leitura muito rápida. Memórias de Lázaro, do Adonias Filho. Aqui é mais uma narrativa assim bem, não que seja diferente, mas não é uma narrativa fácil, é uma narrativa muito pós-moderna, assim, que mistura passado e presente, percepções e tal. Por que Lázaro, né? Aqui parece que tem uma pessoa que está doente e relembra coisas, fica um pouco de alucinação e tal. E parece que é um retorno a um espaço que parece esse período de Lázaro, lá, a época de Cristo, a aldeia, ele fala muito em aldeia. É um lugar e um tempo muito longínquos, aí pessoas que se relacionam também de maneira muito trágica. Você lê essa história assim, você fala, nossa, acho que eu tenho que voltar e ler de novo. Mas o livro é muito bom, a escrita dele é muito boa. Foi o primeiro livro que eu li do Adonias Filho, uma narrativa assim excelente para quem gosta dessas coisas contemporâneas. Ele mistura um pouco tragédia grega, William Faulkner. Muito, quem gosta vai amar. Que tem um pouco, quem gosta do Faulkner vai amar, que tem um pouco de tragédia, as mortes, os dramas, como acontece de maneira assim estarrecedora, exagerada. É muito legal. Mas é aquele tipo de livro que às vezes você tem que ler uma segunda vez pra ficar mais confortável. Duas narrativas fantásticas do Dostoiévski. Aqui são dois contos, os dois sobre suicídio. A primeira história é o marido tentando entender o que aconteceu com a esposa, e a segunda história, que é a mais famosa, a primeira história é a Dócil, a segunda é O Sonho de um Homem Ridículo. Eu já falei desse conto aqui várias vezes. No vídeo que fiz O que Esperar de Dostoiévski eu conto bastante. O Sonho de um Homem Ridículo, resumidamente. É um cara que resolve se matar porque ele sempre se percebeu ridículo. E aí ele vai pra casa, já tinha decidido, já tinha comprado a arma, e no meio do caminho ele encontra a garotinha pedindo ajuda. Ela ajuda não pra ela, pra mãe que tá doente. E isso o tira da sua intenção, né? Ele não chega a ajudar a menina, outra pessoa ajuda, mas ele chega em casa e ele ia se matar, mas não se mata porque ficou com essa questão da menina na cabeça. Ele não se mata, ele dorme na poltrona. E aí ele tem o sonho de um homem ridículo. Ele sonha que está fazendo uma viagem assim, meio transcendental para um lugar que parece o paraíso terrestre. Vê um monte de coisa, enfim. Só sei que depois ele acorda e muda totalmente sua perspectiva. Ele se achava niilista, mas a menina, o sofrimento da menina, a questão da menina o trouxe a humanidade. Ele não foi indiferente à menina porque ela o abalou. Então ele não era niilista coisa nenhuma. E ele mudou sua perspectiva de vida, deu outro rumo. Então é um conto muito bom do Dostoiévski. É um conto que ajuda a entender Dostoiévski também. O Santo Inquérito, do Dias Gomes, também é uma peça de teatro que eu sempre comento aqui. Eu gosto bastante, gosto muito das peças do Dias Gomes. Aqui é a história da Branca, eu acho. É esse o nome dela, se eu não estou esquecida. Ela salva um padre do afogamento. Faz respiração boca a boca e tudo mais. Isso desconcerta o padre, desarmoniza o padre. Ele começa a entrevistá-la, a perguntar sobre a vida dela, e ele, por meio das coisas que ela fala pra ele, né, noiva tal, no calor, tomar banho no rio tal, ele resolve condená-la. Ele chama o Santo Inquérito para julgá-la, e acaba envolvendo o pai dela, o noivo dela, enfim. Ela é acusada de um monte de coisa, de não ter Deus e ser, sei lá, herege, essas coisas todas. E ela, totalmente fiel, religiosa, uma pessoa cheia de vida, que de repente se vê no meio de uma teia enredada por conta de um padre mal resolvido. Porque é isso que acontece aqui. É muito mal resolvido. Ele se abalou com a moça e depois tenta, de maneira indireta e direta, puni-la por ele
Não, por ele ter sido abalado. Tem um desfecho assim terrível. O posicionamento da Branca também foi uma coisa bem legal, assim, de mulher forte mesmo. É uma peça de teatro que eu recomendo fortemente. Leiam isso aqui. Eu sei que vocês vão gostar, tenho certeza. Depois vocês comentem aqui. A Epopeia de Gilgamesh. Este é o poema mais antigo da literatura ocidental. Mais antigo, né, que a gente tem notícia hoje. Tem partes aqui que foram escritas há mais de 2000 anos, há 20 séculos antes de Cristo, né? Então, assim, há uns 40 séculos, se a gente pensar bem, 40 séculos, 4.000 anos, é muita coisa. E aqui é um poema sumério, babilônico, ali daquela região da Mesopotâmia, que conta a história do rei Gilgamesh, do seu amigo Enkidu, as presepadas, as coisas dele. E aqui tem muita relação com a Bíblia e com a mitologia grega. Eu fiz um vídeo sobre isso aqui, comparando tudo, eu deixo aqui para vocês lerem. É muito legal, a gente vai reconhecer muita coisa aqui. Reconhecer por quê? Porque isso aqui vem antes da mitologia grega que a gente conhece, vem antes da Bíblia que a gente conhece. Então, assim, das histórias bíblicas que a gente conhece. Então, assim, você percebe um diálogo entre essas histórias todas, sendo que destes 3 textos, nossa, que trava-língua, este é o mais antigo. Dê uma olhada no vídeo para vocês entenderem melhor o que eu estou falando. E o último, A Queda de Camus. Aqui é a história de um advogado que muda de vida totalmente e está contando como era a sua vida pregressa em Amsterdã, no bar com uma pessoa, um interlocutor que a gente não sabe quem é, né? E também não tem importância. Ele está contando sua mudança de vida, como ele largou tudo em Paris, né? Ele era um advogado de sucesso, fazia sucesso com as mulheres e tal. De repente ele teve uma tomada de consciência e resolveu mudar de vida totalmente. Ele faz uma avaliação da vida e muda. E eu fiz um vídeo, agora eu lembrei, eu fiz um vídeo sobre este livro. Lá vocês vão ter detalhes, o meu posicionamento sobre essa história aqui, que é bem legal. O Camus fez depois da Segunda Guerra Mundial e isso não foi por acaso. Então, se vocês tiverem interesse, deem uma olhadinha lá no vídeo, certo? Então são essas minhas 10 indicações. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero ter despertado interesse em vocês para ler qualquer uma dessas, ou todas, quem sabe. Certo? Me diga aqui qual te interessou mais, me comente aqui embaixo, eu vou adorar saber. E se vocês tiverem sugestões também de livros rápidos pra gente ler um dia, pode deixar aqui. Eu já fiz acho que uns 4 ou 5 vídeos sobre esse tema. Então, assim, eu já sugeri uns 40, 50 livros para ler em um dia. Aqui são mais 10, certo? Então é isso. Muito obrigada por assistir. Não se esqueça de curtir, de se inscrever no canal, se não for inscrito ainda, de me seguir no Instagram e no Facebook, O Que Vi do Mundo. No Facebook é a página do blog, onde tem muito mais coisa do que literatura. Tem sobre viagem, sobre São Paulo, um monte de coisa. Então dá uma olhadinha lá, certo? Muito obrigada, beijos e tchau, tchau.